Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o JM Brito e hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre retoque automotivo. Sim, a gente vai abrir o arquivo PSD desta maravilhosa fotografia aqui e eu vou mostrar para vocês cada passo que eu precisei fazer para a gente chegar nesse resultado final aqui, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria pedir, por favor, que você, caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para acompanhar as notificações e já deixa aí o seu like. Antes da gente começar, eu quero fazer o agradecimento aqui, em primeiro lugar, ao fotógrafo dessa imagem, o nosso querido Pedro Nóbrega, e também ao estúdio responsável por me passar esse trabalho aqui, que é o Coletivo de Artistas Leandro Pérez. Então, sem mais delongas, vamos lá, galera. Como que eu fiz isso daqui? Primeiro eu quero mostrar para vocês a imagem original. Ela era, ó, exatamente dessa forma aqui, beleza? Então, o que acontece? Dentro do retoque automotivo, geralmente a pré-produção, isso é, a parte lá do fotógrafo, a parte do clique, né, do shoot, importa muito. Quanto melhor for o resultado da fotografia, melhor vai ser também o resultado da pós-produção. E aqui, obviamente, a gente já começa com uma imagem muito boa. Sim, eu sei que vocês vão me dizer que ela está estourada aqui em alguns pontos, meio esbranquiçada, mas lembrem-se que quando uma foto dessas é fotografada, ela é feita em RAW, ou seja, eu vou poder voltar detalhe em muitas dessas áreas estouradas aqui, assim como vou poder voltar detalhe nas áreas mais escuras. E foi justamente isso que eu fiz. E a primeira coisa que a gente precisa fazer em um trabalho como esse aqui, pessoal, é começar a limpar os pontos que chamam mais atenção, as interferências, as sujeiras na imagem, né? E como assim, Brito? O que seria considerado sujeira nessa imagem? Bom, alguns reflexos desagradáveis, por exemplo, esse reflexo aqui, ó, na lataria, que provavelmente deve ter sido do aparato, eu não sei como é que se chama, né, isso aqui, mas eu acredito que é onde estava pendurado a câmera, né, para fotografar esse carro aqui. No caso, eu acredito que o Pedro fotografou isso de outro carro, de repente, eu não sei. A foto veio exatamente dessa forma aqui para mim, tá? Então, com certeza, a gente vai ter que tirar isso daqui, porque isso é um reflexo esquisito, né? Denota que quebra um pouco da magia de que essa imagem está acontecendo e aparece o reflexo do fotógrafo ou da câmera aqui. Isso não é legal. A gente pode também tirar algumas placas, alguns reflexos, né, como esses aqui, ó, que não são legais, né, essa janela meio aberta aqui, uma sujeira ou outra, por exemplo, ó, esse ponto mais branco. Você geralmente o que a gente faz é olhar as imagens assim um pouco mais de longe e ver o que chama a nossa atenção. No caso aqui, o que chama a minha atenção é justamente esses pontos aqui que eu marquei para vocês, né? Não são os únicos, mas são os principais. Se a gente olhar bem de perto, né, se a gente olhar aqui no 100%, a gente vai ver também uma penca aqui de pontinhos, ó, pequenos pontinhos aqui na lataria, que são coisas que a gente vai precisar limpar também. Por mais que a gente vai enxergar essa imagem de longe, é importante que a gente faça esse trabalho de clone e de healing, tá? Então, assim, a boa parte do trabalho que vocês vão ter quando vocês pegarem imagens como essa, né, que não são feitas no 3D, são literalmente fotos, né? Isso aqui foi fotografado, vocês vão ter que limpar bastante imperfeições. E aí foi justamente a primeira coisa que eu fiz, né? Na verdade, não foi a primeiríssima coisa que eu fiz, tá entre as primeiras, mas eu vou mostrar para vocês. O que acontece? Obviamente a gente consegue perceber que tanto essa parte aqui quanto essa parte aqui da lataria do carro estão extremamente estouradas. E para nós isso não é interessante. Para nós é interessante que apareçam as informações, né? Os detalhes do carro e também um pouquinho aqui do prédio. Então, o que eu fiz? Eu tinha esse arquivo em RAW. No caso, eu usei o Capture One para fazer o processamento dessa imagem aqui. Não usei o Camera Raw por causa da câmera que o Pedro tinha utilizado para fotografar esse carro aqui, tá? Então, tem certos tipos de imagens que é melhor você processar no Capture One. Eu não vou mostrar para vocês essa parte do Capture One,
É basicamente um programa bem parecido com o Camera Raw do Photoshop, tá? Mas eu preciso que vocês tenham em mente o raciocínio. Então, cheguei lá no Capture One e fiz uma nova imagem, né, uma nova exposição, trazendo de volta os detalhes aqui da lataria do carro e também bem mais aqui, ó, tanto da parte do céu quanto dessa parte estourada aqui das janelas, beleza? Então eu, digamos, renderizei, né, 3 imagens diferentes. A gente tem essa daqui que é a original, essa imagem aqui que seriam as luzes, e aí eu mascarei só nessa parte aqui, porque eu não queria que pegasse aqui nessa parte da calçada. E depois eu fiz uma outra exposição só para a parte das sombras. E aí eu usei uns brushes suaves, né, uns degradês. Geralmente eu gosto muito de utilizar, galera, os degradês para a gente fazer essas máscaras aqui. Eu aconselho vocês a fazer máscara dessa forma, ao invés de utilizar os brushes. Os brushes vocês utilizam quando precisarem fazer algo assim um pouco mais preciso, né? Como esse risco aqui, tá? E aí, ó, vou tirar aqui só para demonstrar para vocês, tá vendo? É até uma exposição feia, né? Um pouco esbranquiçada demais, mas isso aqui é feito para a gente pensar na área das sombras. Aí eu vou lá de uma forma assim bem pontual, né? E bem manual, vamos colocar dessa forma, e eu mascaro aonde eu quero levantar um pouquinho da parte aqui das sombras, beleza? Então, nada muito complexo até então. E aí depois vai de fato começar o nosso trabalho de clone. E aí, o trabalho de clone nada mais é justamente do que a gente criar um layer novo, pegar a ferramenta de clone ou de Healing Brush, né, marcar aqui o Current and Below, e aí começar, ó, a pegar uma parte aqui próxima do nosso da área que a gente quer clonar, né? Pegar de partes diferentes e ir limpando os pouquinhos. E a ideia aqui é que não fique marcado e que não fique repetido. Se você pegou um pedaço repetido, vai lá e clona por cima dele, tá? E aí você vai fazendo até você limpar tudo direitinho, tá? No caso, não vou refazer aqui, só estou mostrando para vocês o que eu fiz. Então, ó, eu tirei aqui a sombra, né? Vamos carregar aqui a nossa seleção para a gente saber o que a gente mudou. Ó. Já comecei a clonar a partezinha que tinha aqui, né? Tinha uma placazinha que é feio uma informação como essa. Ela chama a atenção, ela não está agregando em nada com a imagem, né? Então, quando vocês precisarem fazer um serviço de clone, um trabalho de clone na imagem de vocês, olhem ela sempre de longe e perguntem para vocês mesmos o que é que está chamando a atenção, o que funciona como uma sujeira aqui. Ah, a sombra funciona como uma sujeira? Beleza. Essa sombra aqui de baixo, essa placa aqui, beleza. Então, vai lá, ó, e elimina. Tá vendo? Simples assim. Nada de muito complexo. Depois, eu comecei a limpar essas sujeirinhas aqui do carro, na lataria do carro. E aí, na hora da gente limpar essas imperfeições aqui na nossa lataria do carro, a gente pode fazer também com clone, né? E limpar pontinho por pontinho. Ou a gente pode usar filtros para nos auxiliar nesse processo e tornar ele mais rápido. Então o que eu gosto de fazer nessas horas é o seguinte: eu venho, seleciono esse layer aqui de cima, aperto Shift, Ctrl, Alt e a tecla E, e ele vai criar uma nova cópia em um novo layer por cima de tudo. É uma cópia de tudo que está visível até então, beleza? É importante que vocês não deixem nenhuma layer, né, nenhuma camada acesa em cima dessa outra aqui, porque ele vai pegar tudo que está visível e vai mesclar numa camada nova. Então, pega sempre de todas as suas camadas ativas, né, para baixo, certo? É como se fossem essas 4 aqui nesse caso. Beleza? Fiz aqui a minha camada nova e aí eu vou vir aqui em cima em Filter e eu vou usar um filtro chamado Median aqui na parte do Noise. Então, vem em Filter, Noise e Median. E aí, tá vendo, ó, que ele já dá uma certa limpada em algumas imperfeições? E aí você tem que controlar aqui. Eu não lembro exatamente o valor que eu utilizei, né? Por acaso não anotei aqui, mas é legal você sempre anotar, por exemplo, escrever aqui no layer, né? Median, -7, alguma coisa assim. Mas vamos supor que esse aqui é o valor adequado. Eu dou um OK e aí depois, ó, eu seguro o Alt com esse layer selecionado, clico nesse botãozinho aqui e ele vai criar uma máscara negativa para mim, uma máscara toda em preto. E aí eu vou me certificar de que a cor do meu primeiro plano aqui está em branco e eu vou revelar esse efeito só nas partes que eu quero. Ó. E aí é muito mais fácil de você lidar
com esses pontinhos, tá vendo? É muito mais rápido. Mas aí tem um porém também. Se você olhar muito de perto, o Medium ele vai tirar toda e qualquer informação de noise. E aí o que você tem que fazer, né? O que você deve fazer, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu liguei o Medium e por cima dele eu criei uma camada em cinza neutro. No caso eu seguro o Alt e clico nesse botãozinho aqui de criar uma nova layer, coloco em Overlay ou Soft Light, vou colocar aqui em Overlay e marca essa opção de preencher com o cinza neutro. E aí dá um OK. E aí vincula, segurando o Alt, vincula essa camada na de baixo, que no caso é a camada do Medium. E aí a gente vai chegar aqui e vai adicionar um Noise, né? A gente vai vir em Filter, Noise, Add Noise, e aí você vai ver o valor que funciona melhor para você aí. Eu também não lembro qual que eu usei, vamos dizer que 3 seja legal e eu quero esse Noise monocromático, tá? Então, de repente, alguma coisa assim. Vamos ver o 2. O 2 eu acho que tá maneiro. E aí, o que acontece? Vai ficar o efeito do Medium mais essa camada do Noise aqui. No caso aqui, ó, agora eu tô comparando, ó, isso daqui é o Medium, tá vendo? Isso daqui é o Noise, tá muito forte. Você pode fazer o seguinte, ou você pode mudar o Blend Mode e deixar ele um pouquinho mais fraco e depois ir abaixando a opacidade, ou você pode também carregar um Gaussian Blur nesse Noise. E aí, a ideia é você fazer uma espécie de um match entre esse Noise aqui e o Noise original da imagem. E aí você vai testando, é uma questão aí de tentativa e erro, beleza? Eu diria que por aqui tá bom, mas vamos colocar o original aqui, que eu também não sei qual foi a quantidade de noise que eu usei, mas tá vendo, ó, ele funciona bem. Ó, eu tô literalmente introduzindo aqui a informação de Medium, né? O Medium é como se fosse uma espécie de um Gaussian Blur, só que ele age de uma maneira diferente na imagem, né? Então, ó, tirei todos os pontinhos aqui, mascarei só nas partes onde eu precisava limpar a lataria do carro, tá? Tirei bastante informação desagradável e depois fui lá e coloquei essa informação de noise por cima de tudo. Então, vamos seguir aqui, vou deletar esse outro e esse outro aqui. E depois eu fiz uma nova camada e aí eu clonei um pouco mais por cima das coisas. Você pode fazer em uma camada só? Pode, mas eu acabo dividindo o meu clone em diversas camadas porque eu acho que me facilita, né? Eu gosto de ter, digamos, o controle total da minha imagem. Então, já que eu fiz essa parte aqui com o Medium, eu prefiro ter ela solta, caso eu precise voltar nela, e aí eu crio um novo layer por cima de tudo e clono, né? Se eu precisar voltar e clonar alguma coisa aqui por cima do Medium, eu vou e clono e tá tudo certo, não tem nenhum problema com essa abordagem não. O que eu preciso que vocês entendam é que quanto mais editável vocês deixarem o arquivo de vocês, melhor vai ser caso vocês precisem voltar em algum passo, beleza? Então, essa daqui é a primeira parte do trabalho de clone. A segunda parte eu fiz utilizando uma técnica chamada de split ou separação de frequência, que é mais popularmente falado por aí, né? E como é que a gente faz essa separação de frequência? Mesma coisa que eu fiz lá na hora de aplicar o Medium. Primeiro a gente vai criar uma duplicata, toda a nossa imagem visível até então. Então segura lá o Shift Ctrl Alt E e ele vai criar aqui uma duplicata, beleza? E você vai nessa duplicata, aperta Ctrl J para criar uma nova duplicata. E aí, qual que é a brincadeira? Você vai chegar aqui em cima, você vai apertar em Filter, você vai em Blur e Gaussian Blur. E aí você vai escolher um radius aqui o suficiente para retirar a textura da imagem, mas de uma maneira que você ainda possa, digamos, enxergar o que é o carro, beleza? Por quê? Porque a gente vai ter duas camadas. Em uma camada, a gente vai ter uma representação do que seria a textura do nosso carro e na outra camada, a gente vai ter uma representação do que seriam as cores e essas transições de luz e sombra. Então, de repente, alguma coisa assim estaria bom. Ou alguma coisa aqui, digamos, no radius de 15. Eu não lembro exatamente o radius que eu utilizei, mas vamos supor que seja 15 aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o cancel, eu vou vir no layer de baixo aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho 2, tá? Eu vou aplicar esse mesmo radius de 15 no Gaussian Blur, vou apertar aqui 15, e ele tá aplicando na camada de baixo, ok? Isso é fundamental, tá aplicando na camada de baixo, beleza. Camada de cima eu vou chamar de High 15.
E o 15 é para lembrar que eu usei o valor de 15 no Gaussian Blur. Embaixo eu vou colocar Low 15. Então a gente vai ter uma camada de High, representando os detalhes da nossa imagem, e uma camada de Low, representando as cores e as transições entre luz e sombra. Beleza. Agora eu vou selecionar a minha camada de High, e agora a gente vai vir aqui em cima em Image, Apply Image, e aí nessa abinha aqui de Layer, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o nosso Layer Low 15. Se certifica de que o Blend Mode está no modo Add, de que esses valores aqui estão conforme os meus. O Scale você coloca 2, o Offset você coloca 0. E caso essa opção do Invert não esteja marcada, marque aí, tá? E lembrando que isso daqui é uma maneira de você criar a separação de frequências quando você está trabalhando em 8 bits. Se você estivesse trabalhando em 16 bits, se não me falha a memória, ao invés do Add, eu acho que você teria que usar o Subtract, e no Scale ou no Offset eu acho que você teria que usar o valor de 16, mas eu trabalho muito pouco com imagens de 16 bits, ok? E para o nosso caso aqui basta a gente utilizar o 8 bits que funciona. Então, para o 8 bits, essas aqui são as medidas que vocês precisam, beleza? Dou OK e você vai perceber, ó, que ele me deu um efeito muito parecido com o filtro do High Pass do Photoshop. Dizem alguns retocadores que entendem um pouco mais da matemática do programa, né, e que gostam muito de utilizar esse tipo de técnica para fazer retoque de pele, que o filtro High Pass do Photoshop ele não é muito bom, ele é meio, digamos, mal calculado. E você criar uma espécie de um High Pass utilizando essa técnica do Split é algo mais preciso, tá? Então, o High Pass seria o contrário do filtro Gaussian Blur. Então, se a gente combinasse o High Pass com o Gaussian Blur, em tese, a nossa imagem ficaria assim, né? Se a gente pusesse o Gaussian Blur e o High Pass em Linear Light, em tese, a nossa imagem ficaria assim. Só que se você tentar fazer isso fazendo essa camada cinza aqui com o High Pass, não vai funcionar. Mas, olha que legal. Se eu pegar essa camada aqui, colocar ela em cima dessa outra, né, que já está com Gaussian Blur de 15, e eu pegar essa camada de High e botar ela em Linear Light, olha que bacana, a gente vai voltar para o nosso resultado original. E aí eu vou selecionar esses dois layers, criar uma pasta com eles, e ó, não dá nem para ver a diferença, né? Tudo bem, eu não sei se vai dar para ver aí no vídeo, quando a gente liga aqui e desliga a pastinha, o Photoshop dá meio que uma tremida, mas isso é questão de visualização, tá? Isso aqui é coisa bem pouquinho, tá? Isso aqui não vai fazer a menor diferença no arquivo final de vocês, então fiquem tranquilos que dá para vocês usarem isso aqui numa boa. E aí o que eu gosto de fazer é o seguinte, ao invés de eu colocar esse layer aqui em Linear Light, eu coloco ele em normal, eu dou uma duplicada nele com o Ctrl J, e aí eu seleciono esses dois layers de High Pass, eu aperto o Ctrl G para fazer uma pasta, eu chamo essa pasta de High, e essa pasta sim, eu vou colocar em Linear Light. E essa pasta de cima aqui que eu criei, onde estão todos esses outros layers do Split, a gente vai chamar justamente de Split. E a gente tem o nosso Split bem aqui. E aí, por que utilizar essa técnica de split aqui? Porque em algumas partes do carro é muito mais fácil você substituir elas utilizando o split do que utilizando um layer comum e tentando clonar por cima, tá? Então, no caso, quando chega nessa parte aqui, já fica um pouco mais difícil, né? Porque, por exemplo, como é que a gente vai limpar isso daqui e fazer a coisa ficar com a textura certinha, né? Um dos caminhos, né? Tem 1 milhão de formas de fazer isso aqui. Agora, um dos caminhos que eu gosto de fazer é literalmente reilustrar. Né? Você criar uma seleção assim, jogar um feather grandão, tipo de 10, aí ver aqui no Quick Mesh para ver se está legal. Se não tiver, joga um pouquinho mais, né? De Gaussian Blur, alguma coisa assim para ficar bem suave. E aí você cria um layer novo. Com o Ctrl H você esconde a seleção rapidamente. E aí segurando Alt, você pinça uma cor daqui, aperta o X que ele vai trocar aqui de cor e pinça uma outra cor próxima aqui. Volta o Ctrl H, seleciona a ferramenta de gradiente, clica aqui em cima e seleciona essa primeira opção aqui, ó, opacidade 100%. E aí a gente vai começar, ó, a pintar. Tá vendo?
A solução meio tosca, tudo bem, até é. Mas aí a gente pode começar a refinar melhor isso daqui. Né? A gente pode escurecer, por exemplo, algumas partes. Né? Pega essa parte aqui, esse preto aqui, troca do preto para o transparente, abaixa um pouquinho a opacidade, ó, e cria alguma coisa assim, pega uma cor daqui, ó, e a gente vai tentando, digamos, reilustrar, né, esse degradê aqui, ó. De longe, vamos ver, de longe até talvez funcionasse, tá vendo? É uma forma fácil de fazer. E aí, uma vez que eu já me preocupei aqui com essa parte do degradê, né, da transição de luz e sombra, aí sim eu vou voltar para o split, e agora no split eu vou começar a tirar essa informação de textura nele. E eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. Eu posso, de repente, eu posso clonar, por exemplo, ó, vou mudar a opção aqui, eu posso clonar, né, bem devagarzinho aqui, eu posso ir tirando, né, essas partes. Tá vendo? Ó? Isso são ajustes que eu não ia conseguir fazer se eu tivesse somente com a ferramenta de clone e de healing num layer normal. Tá vendo só? E aí você vai pintando, entendeu? E aí, obviamente, você tem que ter uma certa paciência para fazer isso daqui e refazer as partes que não vão ficar necessariamente boas de primeira, né? Outra coisa que você pode fazer numa situação como essa por exemplo, pegar uma parte próxima, né, da lataria do carro, né, por exemplo, alguma coisa assim que tenha uma textura parecida com a que você queira substituir. E aí o que você faz? Ó, peraí que a outra seleção estava ativa. Ó, vou vir aqui, vou dar um feather só para ficar uma seleção mais suave. Com esse layer aqui eu vou apertar Ctrl J e essa textura aqui eu vou começar a passar para baixo. E ó, vou começar a fazer alguma coisa assim. Ela não fica boa em todas as partes, é verdade. Ó, ela não fica boa aqui. Mas aqui, ó, ela fica legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou mascarar ela onde ela não fica bacana. Ó. E aí a gente vai, ó, limando ali onde não fica legal. Tá vendo? E aí é realmente o trabalho de formiguinha. Porque vocês vão passar a maior parte do retoque de vocês nessa parte aqui de limpar a imagem. Tá vendo só? Olha como é que já melhorou pra caramba. A gente pode duplicar esse pedaço, jogar ele um pouco mais para baixo aqui, aí duplica, joga um pouco mais para baixo de novo, duplica, joga um pouco mais para baixo de novo, né? Limpa aqui, né? Mascara nos pedaços que não estão ficando legais. Tá vendo? Ó, essa aqui não tá maneiro ainda. Esse aqui também não tá. Aí o que eu faço agora? Tem esses 4 pedaços aqui. Eu vou seleciono todos eles, dou um merge e aí dou um merge com esse high pass aqui de baixo. E aí eu já tenho uma base muito melhor para eu começar, ó, a clonar aqui. Tá vendo só? E ó, você vai fazendo, né? Obviamente que você tem que fazer com um pouco mais de cuidado que eu estou fazendo aqui, que eu estou fazendo rápido só para vocês entenderem o conceito. Mas olha que legal, ó. A gente já conseguiu uma boa adiantada nesse pedaço aqui do reflexo do carro, entende? Então isso aqui é um truque que salva vidas, galera. Eu gosto muito de eliminar reflexos indesejados, latarias de carro, tatuagem, né, no corpo de pessoas. É legal você tirar utilizando a técnica do split também. Vale muito a pena, beleza? Então guardem essa técnica aí com vocês. Eu vou jogar fora essa pasta aqui e eu vou mostrar o que de fato eu fiz. Ó. Vamos ver, ó, o antes e o depois. Olha só que coisa, ó. Clonei coisa pra caramba, né? Ah, mas Brito, não tá 100% não, cara. Tem umas manchas esquisitas aqui. Vamos só ver como é que eu fiz isso daqui, ó. Ó, olha que legal, ó. Mesma coisa. Eu tinha o meu layer de blur original, fui lá, né? Refiz essa parte aqui, né? Reilustrei. Aqui embaixo, mesma coisa, fui reilustrando ou na mão ou puxando degradê, o que for melhor aí para vocês. Depois eu tinha esse layer original aqui de detalhe. Criei uma duplicata e comecei a clonar o que eu precisava clonar. Depois, ó, criei uns outros pedaços
e fui substituindo, tá vendo só? Fui fazendo, ó. Inclusive o que eu fiz para vocês agora, eu acho que ficou melhor do que esse original aqui, mas tudo bem. Não vai parar por aqui, tá? Depois que o split está feito, eu fiz uma nova pastinha de clone. E aí eu resolvi um pouco mais de layers aqui. Vamos ver o que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz aqui, ó, foi voltar alguns detalhes aqui, porque provavelmente, exatamente isso, ó. Eu tinha esse layer de clone aqui, e esse layer eu pintei na mão, tá? Só dar uma olhada aqui, ó, tá vendo, ó? Esse layer aqui eu fui reilustrando na mão, né? Como é que você fez isso, Brito? Da mesma maneira que eu criei esse gradiente aqui, só que eu fiz por cima de tudo, tá? Eu fui pegando, pensando uma cor de um lado, pensando uma cor do outro, né? Fazendo uma seleção, dando feather na seleção e puxando um degradê de um lado para o outro. E aí você chega nesse resultado aqui e depois você vai e coloca um noisezinho por cima. E aí, para isso combinar melhor com a lataria original, eu peguei aí alguns pedaços que tinha do original e fiz por cima, tá? Por isso que tá, esse layer aqui tá parecendo um clone mal feito, mas se a gente juntar com esse outro aqui, ele fica legal, tá? E aí tem uma pastazinha aqui, que está escrito linha, que é um reflexo de algum outro lugar do carro, não lembro onde, mas é um reflexo que eu peguei, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, tá vendo, ó? Vou jogar aqui para cima. Eu acho que isso aqui, inclusive, é um reflexo talvez do... Será que é do prédio? Ah, esse reflexo aqui, ó. É alguma coisa daqui da lataria do carro, tá vendo? Eu acho que é essa parte aqui que eu flipei, distorci, enfim, coloquei aqui. E aí mudei o Blend Mode para Lighten, e ele some aí algumas partes escuras da imagem. E depois, ó, eu fui mascarando só onde eu queria, tá vendo só? Olha que legal. Depois você abaixa a opacidade, encaixa lá e altera, né, as cores e a saturação, tá? Então, só para vocês entenderem, ó, esse aqui era o layer original, coloquei o Blend Mode Lighten, baixei a opacidade para 48%, mascarei aqui o reflexo, depois joguei uma curva para fazer esse reflexo ficar um pouquinho mais ambientado, né, um pouquinho mais azulado, entrando um pouco mais aqui na lataria do carro. E depois eu tirei um pouquinho de leve a saturação dele, que eu achava que tinha demais. Coloquei isso tudo dentro de uma pastinha, a pastinha está em pass-through, e aí eu mascarei só um pouquinho da pastinha para fazer o reflexo ficar um pouquinho mais dentro, né, do que seria aí a lataria do carro, né, para ficar um pouquinho mais realista, tá? E aí é um efeito que de longe, se você olhar, ele passa batido. Se você olhar de perto, provavelmente, né, quem estiver fazendo, né, no caso eu olho assim, às vezes eu estranho, porque eu sei que esse reflexo não é original aqui, né? Tá fakeado, obviamente, né? Mas tem disso. Às vezes você vai ter que fakear algumas coisas. Não é o ideal, certo? Mas a gente não vive no mundo ideal, então a gente precisa se virar com o que a gente tem, e essa foi a solução que eu encontrei para resolver essa parte aqui. E eu acho que colocando esse reflexo fica muito melhor do que sem nada, tá vendo? Ó? Acho que fica muito melhor assim. Beleza. Depois, galera, eu fui aplicando um noise seletivo em algumas partes do carro, tá? A mesma coisa, aquele layer cinza com um pouquinho de noise. Às vezes eu jogo um pouquinho de blur no noise. É só para voltar um pouquinho do que seria o noise original da cena, tá? Toda a fotografia tem um pouquinho de noise. Às vezes, quando você limpa, faz um clone, alguma coisa assim, ela perde essa característica, principalmente se você estiver ilustrando. Então é legal você reintroduzir novamente esse noise. Depois o que eu fiz foi um pouquinho mais de clone, provavelmente, nessa parte aqui, ó, mas é muito sutil, praticamente não dá para ver, só um blobzinho de clone de nada. E depois escureci um pouquinho essa parte, reilustrei mais uma vez esse topo aqui, que eu ainda não estava satisfeito, tá vendo? Eu vou fazendo vários passos, eu vou, digamos, construindo o efeito tijolinho por tijolinho. Enquanto você não estiver satisfeito, vai de repente empilhando layer. Se depois você quiser mesclar isso tudo aqui num ajuste só, né, num pedaço só, tudo bem, mas eu gosto de deixar solto para eu ter essa capacidade de edição. E aí depois, ó, eu tirei mais algumas imperfeições aqui da imagem que estavam chamando a atenção. As placas aqui de trás, essa árvorezinha, essa outra placa aqui no meio, tirei essa. E esse último layer aqui é porque a gente fez uma versão com a placa branca, né? Então eu confesso que eu não gosto tanto da placa branca, e eu também não gosto do carro sem a placa. Então eu prefiro deixar ele exatamente dessa maneira aqui.
finalizamos a parte de clone do nosso carro. Agora a gente precisa clonar o quê? O quê? As janelas, sim, porque as janelas também são uma parte importante aqui da nossa imagem. Então, galera, como que eu fiz o clone dessas janelas aqui? Da maneira mais chata de todas. Eu simplesmente vim aqui, criei uma duplicata de tudo por cima. Vim, ó, um laço tool, né? É só você apertar a tecla L no seu teclado e, ó, selecionei aqui, pá, pá, pá. Dei um feather, Ctrl J e ele vai criar um pedaço aqui, ó. Você pega esse pedaço, vai jogando para o lado, né? Abaixa um pouquinho a opacidade e, ó, distorce e aumenta ele na medida do que você precisar. Tá vendo? Vamos supor que assim esteja um negócio legal. Dei o OK, crio uma máscara preta, né, por cima do meu layer aqui e vou pintando só onde eu preciso, só onde eu quero que o efeito apareça. E ó, é tedioso fazer isso? Sim, pra caramba, né? Mas eles pagam a gente para fazer isso, então a gente tem que fazer, certo? E aí, conforme for, caso você sinta que alguma parte do seu clone está ficando claro demais, está ficando escuro demais, você pode fazer uma seleção e aplicar uma curva só naquela partezinha específica, ou você pode aplicar uma curva naquele ajuste como um todo, tá vendo? Porque é natural que esse pedaço aqui, quando a gente colocar ele para cá, por exemplo, colocar ele para cá, ele tenha, digamos, um valor de luminosidade diferente. Então, nada mais justo que a gente fazer uma espécie de um ajuste de luminosidade. E aí, galera, um bom tempo depois que vocês estiverem fazendo isso, vocês vão ter esse resultado aqui. E aí, ó, vou criar um layer preto aqui, por cima de tudo, só para vocês entenderem, ó. Tá vendo? Ó, eu substituí bastante coisa. E até clonei aqui uns pontinhos ou outros, só porque era necessário, tá? Mas, ó, antes, depois, antes, depois. É dessa forma que a gente faz. Beleza. E aí sim, finalmente, nós finalizamos aqui a nossa parte de clone na nossa imagem. E pode ter certeza que eu demorei umas boas horas nessa parte aqui, tá? Caso vocês estejam se perguntando qual é o tamanho que essa imagem está, vou mostrar para vocês nesse exato momento. Ela está em 7K, mas isso é porque eu reduzi ela para tornar mais fácil aqui o processo de gravação do vídeo e de mostrar o passo a passo para vocês. Só que o original dessa imagem aqui, ele tem uma resolução de 11K, mais ou menos, é 11.000 e uns quebrados, eu não lembro agora. Então assim, é uma imagem grande, pesada, que você tem que ficar lá, né, clonando os pontinhos, clonando os reflexozinhos, ficar indo e voltando para ver se está aparecendo de longe, e realmente isso daí toma bastante do nosso tempo, mas é normal, beleza? Faz parte do jogo. Uma vez finalizado essa parte do processo, é hora da gente começar aqui o nosso primeiro color grading, se é que a gente pode chamar dessa forma. Na verdade, são apenas alguns ajustes de ambientação para tornar a nossa imagem, começar a tornar a nossa imagem um pouco mais interessante, na verdade. E o que eu fiz aqui? Basicamente foi o seguinte, galera. Primeiro de tudo, ó, eu fiz uma máscara que está isolando o carro e está mostrando só o fundo da nossa imagem. Como você fez essa máscara, Brito? Eu utilizei a ferramenta de Path, tá? Clica aqui, arrasta o pontinho, clica aqui, arrasta o pontinho. Se quiser mexer nesse ponto aqui, ó, segura o Ctrl, a setinha vai mudar para essa setinha branca, clica no pontinho, arrasta ele para um lado ou para o outro, segurando o Alt e colocando o mouse em cima desse handlezinho aqui, você pode, ó, modificar só um deles. Se quiser modificar o outro, ainda segurando o Alt, clica na outra abinha lá, e aí você vai fazendo esse contorno até você fechar o outro lado do carro, tá? Não vou fazer aqui porque realmente não dá nem tempo e não é a proposta do vídeo, mas eu quero mostrar para vocês, ó, que eu tenho, ó, um path para o carro inteiro, um path para os aros aqui do nosso carro, um path para a parte dos vidros e um path também que eu fiz para a parte aqui da placa. Mas você pode pirar, tá? Você pode exagerar, você pode ter um path para os faróis, um path para as maçanetas, um path para as luzes laterais, enfim. Quanto mais, melhor, mas nesse caso aqui não foi preciso para mim, tá? Eu consegui resolver só com esses 4. Então, vim aqui, carreguei o meu path, apertei o meu atalho aqui do feather, que é o Shift F6, e selecionei um feather de, acredito eu, até 1 pixel mais ou menos.
E aí, o que acontece? Criei essa máscara aqui e inverti ela, tá? Porque aí o efeito que eu fizer e vincular nessa máscara só vai, ó, pegar no fundo. Vai mascarar o meu carro, só vai pegar no fundo. E o que eu comecei a fazer aqui? Qual que era a minha estratégia? Eu estava achando esse carro aqui, o topo dele, muito colado com o prédio atrás. Então eu comecei a criar uma espécie de uma separação. Como você cria essa separação, Brito? Basicamente, carrega o Quick Mask apertando a tecla Q, bota a cor preta aqui no seu foreground, seleciona a ferramenta gradiente, usa o gradiente radial, né, bota uma opacidade aqui mediana, ó, e vai puxando uns blobs de cor, umas bolotas de cor assim, para assim dizer, né? Aperta o Q novamente, ele vai criar uma seleção, carrega uma curva e aí você tem uma máscara bem suave, tá? No caso a gente não quer que pegue abaixo do carro, então a gente pode chegar aqui com outro degradê, o degradê linear, e pintar aqui essa parte aqui de baixo, tá? E aí, ó, ele começa a fazer essa separação, tá vendo? Só que aqui tá um pouco mais agressivo do que eu fiz no original, mas o raciocínio é esse. Então, fiz exatamente dessa forma aqui e dei uma clareada lá no fundo e já ajuda a separar um pouquinho das arestas, tá? A parte aqui do fundo fica mais clara ao ponto que a parte aqui, a borda do carro, né, fica mais escura e a gente faz um contraste entre claro e escuro legal e começa a gerar um pouquinho mais de leitura para o nosso observador. Depois, galera, eu tinha feito esse outro ajuste aqui, mas ó, ele tá sem nada. Isso significa que eu testei ele e eu acho que depois eu abandonei, depois eu esqueci de deletar. Às vezes isso acontece, tá? Cuidado para esse tipo de erro não acontecer no seu arquivo, porque quanto mais coisa você empilhar aqui, mais pesado vai ficar. Então o ideal é que você jogue sempre o que você não estiver utilizando fora, né? Então, ó, o raciocínio era o mesmo. Eu fiz uma máscara aqui e eu vou dar uma clareada aqui, uma estourada só para vocês entenderem, tá? Que provavelmente eu estava tentando criar alguma separação aqui, mas no final das contas não foi necessário. Então, vou jogar esse ajuste fora. E depois, o que eu fiz? Eu mais uma vez, ó, eu peguei essa máscara aqui, eu dupliquei ela para cima e eu matei a parte de baixo aqui, fiz uma espécie de um degradê, né? Uma transição suave aqui. E aí, ó, o que eu fiz? Eu deixei essa parte aqui do topo da minha cena, eu deixei ela um pouquinho mais escura, né? Um pouquinho mais contrastada, na verdade, né? E eu utilizei aquele Layering Luminosity, que eu canso de falar para vocês que eu gosto muito de criar contraste com ele, né? Que é diferente você fazer uma curva e puxar o S e colocar a curva em Luminosity e puxar o S justamente no canal do Green, que ele te dá aí um efeito de contraste diferente. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Então a gente tem essa máscara aqui, limpando um pouquinho do topo aqui do centro, tá? Fazendo esse sutil efeito de contraste, até porque ó, a opacidade está um pouco mais baixa aqui. E essa máscara aqui está vinculada nessa outra máscara de baixo, ou seja, não vai pegar esse efeito nem no meu carro, nem no meu chão. E essa parte aqui do centro, ele vai fazer tipo uma transição bem suave. Então, ó, a gente tem isso daqui. Então, o fundo aqui, ó, se vocês olharem, principalmente para essa parte aqui, estava muito esbranquiçado. Agora, já não está mais, já está com um pouquinho mais de contraste. Eu acho mais legal assim. Depois, o que eu fiz foi chegar aqui em cima e jogar um Solid Color só para criar quase como se fosse uma atmosfera. Eu deixei um pouquinho mais lavado essa parte do topo aqui e eu acredito que esse efeito vai fazer mais sentido quando a gente tiver com o céu substituído e com alguns outros efeitos que a gente vai fazer por cima de tudo na nossa imagem. Então, por enquanto, a gente tem só esse efeito aqui, né, que é um gradiente radial, só para criar, digamos, um fogzinho, né, uma lavada no topo aqui central da nossa imagem. Depois, mais uma vez, sabe Deus por quê, eu deixei um layer assim, sem nada, e aparentemente eu estou fazendo muito isso nesse trabalho, né? Então, não façam isso, mas eu não vou corrigir, nem vou editar isso para mostrar para vocês que eu também não sou perfeito. Então, vou jogar isso aqui fora, beleza. Finalizei aqui a primeira parte de ajustes, que a gente poderia chamar de ajustes globais, né? O nosso primeiro passo de color grade. Beleza, depois, galera, o que eu fiz foi criar uma máscara e isolar aqui, ó, a parte do céu. Por quê? Porque eu quero trocar esse céu por um céu mais interessante. Então, o que eu fiz? Vou dar uma olhada aqui, ó. Vou desligar essa máscara aqui, ó. Basicamente, eu peguei o mesmo céu, tá? Aqui no caso é esse céu aqui. Eu fui duplicando ele algumas vezes e mascarando aonde eu precisava, tá? Então, a gente já tem a máscara aqui
correspondente ao céu original da imagem. Eu peguei essa imagem aqui de céu de outro local, joguei dentro da pasta com essa máscara aqui e ó, ele já começa a criar a substituição aqui para mim. Eu fui, dupliquei ele, joguei ele aqui para a direita e também ó, substituí, beleza. E depois eu vim aqui na imagem base, né, como ela está, criei uma nova duplicata dela, fiz uma seleção só para pegar essa parte aqui das janelas, né, das antenas e o detalhe das bordas das árvores, tá? Dei uma duplicata só nessa parte aqui, nesse pedaço, joguei esse layer aqui para dentro dessa minha pasta do céu, coloquei ele no modo Multiply, tá vendo? Ó, ele vai ficar um negócio esquisito aqui, mascarei onde eu precisava e depois eu vinculei uma curva e um Hue Saturation, tanto para alterar os valores dele, tá vendo? Ó, porque se eu não alterar, olha só como é que ele fica mais escuro, né? Qual a minha ideia com esse layer aqui? Eu quero pegar esses detalhezinhos mais pretos aqui, esses detalhezinhos da borda, e ao invés de eu recortar isso aqui na máscara aqui do céu, eu quero pegar da imagem original, eu vou contrastar ela o suficiente e botar ela no modo Multiply e fazer com que só essas informações mais escuras fiquem visíveis. Então é como se eu ganhasse, digamos, um efeito das bordas aqui dos prédios e dessa antena de uma forma um pouco mais gratuita, sem precisar repintar a minha máscara, tá? Só que, obviamente, se eu coloco só esse layer em Multiply, ele vai ficar com essas manchas aqui. Então, para sumir com essas manchas, o que a gente tem que fazer? Criar uma curva nova, vincular nesse layer aqui de baixo, e aí sim a gente vai começar ó, a dar uma clareada, mas tem que ter uma clareada com cuidado para que os detalhes ó, eles não sumam, tá? Então, vamos ver o que eu fiz aqui. Ó, eu peguei aqui na parte de cima, tá vendo só? Ó, antes, depois. Quando eu tiro, ó, esse daqui seria a minha pasta mascarada, né? E tá vendo? Ó, eu perco alguns detalhes aqui. Quando eu boto esse layer de Multiply, os contornos, até a parte aqui da árvore, volta muito mais, tá vendo? É uma formazinha rápida de você ambientar a borda, né, dos prédios, mesclando por cima do céu que você acabou de aplicar. Uma forma bem sem vergonha, por assim dizer, mas que funciona para mim. Depois coloquei lá um Hue Saturation, provavelmente eu devo ter tirado um pouquinho da saturação aqui, exatamente, eu tirei a saturação dos azuis para não ficar uma borda hiper mega saturada, tá? Porque de repente aqui ó, tava ficando muito, eu não queria isso, então deixei uma borda desaturada e depois carreguei aqui uma curva com uma seleção aqui do lado e ó, deixei essa parte aqui sim eu não fazia tanta questão de voltar com ela, né? Eu dei uma pequena clareadinha aqui para ela entrar um pouco mais na atmosfera do céu. Beleza. Depois, galera, que isso aqui estava feito, era hora da gente criar a nossa vinheta. E a nossa vinheta a gente faz simplesmente com degradês. Pega um degradê, né, vai puxando, né, pega o degradê linear, bota essa opção aqui, ó, da cor para o transparente, no caso aqui está para o preto, no caso aqui está do preto para o transparente, dá lá o OK, eu vou ó, demonstrar aqui para vocês, você vai criando alguma coisa assim, tá? E aí, ó, a ideia é criar aquela vinheta fotográfica, né? Se eu não me engano, é uma espécie de um filtro aplicado na lente que dá essa vinheta mais preta nos céus de algumas fotografias. Então a gente pode simular isso no Photoshop pura e simplesmente fazendo uma curva com um degradê linear. E aí eu fiz aqui a primeira, não tem nada demais, eu só escureci um pouco e deixei essa parte do céu aqui um pouquinho mais cian. Depois fui lá, puxei uma menor, menos intensa e deixei essa parte mais uma vez um pouquinho mais escura. Beleza? Depois aqui, ó, aqui nessa ponta aqui do layout, o que acontece? Eu vou começar mais para frente a introduzir um glow aqui, uma luz, como se fosse a luz do sol invadindo. Então nada mais justo que essa parte aqui do céu, tá? Essa parte aqui do céu já esteja um pouquinho mais clara e um pouquinho mais dentro da paleta de cor para a qual eu vou inclinar essa imagem aqui. Eu já sei que vai ser uma mescla entre azul, cian e amarelo. Beleza, finalizamos aqui a parte do céu. Vou deletar esses outros dois layers aqui. E aí, pessoal, agora começa a parte de ambientação do carro. Ó, esse era o antes e esse aqui era o depois. E sim, eu sei que a parte da frente dele aqui está muito saturada. Tudo bem, mas leve em consideração que aquilo que eu sempre falo, estou mostrando para vocês de uma maneira linear
uma coisa que na prática não é feita de forma tão linear assim. Ou seja, eu vou no carro, faço um ajuste no carro, volto no fundo, volto no céu, faço um ajuste global por cima de tudo, volto na pasta do carro e no final das contas eu tenho a minha peça aqui, tá? Então, quais foram os ajustes que eu fiz dentro desse carro aqui? Vamos a eles, tá? O primeiro ajuste que eu fiz, galera, foi um ajuste para abafar um pouquinho essa parte aqui, ó, digamos, bom, esse pedaço aqui do carro, tá? Então, fiz uma máscara bem suave e dei só uma escurecidinha de leve. Depois, eu vim aqui na parte da frente e eu dei uma certa clareada, né? Isso aqui a gente chama de abrir um pouco as sombras da imagem. Eu estava achando muito preto, não estava ficando legal, né? Parecia que estava perdendo informação ali, então eu resolvi dar uma abertura nas sombras dessa imagem aqui. E aí o efeito ele se replica, né? O raciocínio é o mesmo. Você vai pegar uma parte que esteja problemática na sua imagem, vai criar provavelmente uma máscara suave usando um degradê e aí vai puxar uma curva, um hue saturation, vai mexer na claridade, vai mexer na saturação, vai mexer na cor, enfim, o que funcionar melhor para vocês aí. E esse raciocínio se repete até aqui em cima. Ó. Então a gente tem aqui, né, mais um pedacinho aqui que eu dei uma certa escurecida, dei uma outra clareada aqui, dessa vez um pouquinho mais aqui centralizado no capô do carro. Depois aqui, ó, dei uma leve subida, né, nos vidros aqui na lataria do carro também, ó. Não sei nem se vai dar para ver aí no vídeo, ó. Tá vendo, ó? É um efeito muito leve mesmo. Aí, ó, depois eu só criei, né, uma máscara aqui só para criar, galera, uma coisa bem sutil, tá? É bem sutil mesmo, uma clareadinha de nada. E ainda tô com um blendif ativo, né, que eu não quero que pegue nas sombras, tá? Só tirar aqui rapidamente para vocês verem. É uma coisa assim bem suave mesmo, tá? E depois mais uma vez um outro ajuste aqui, também com blendif. Eu vou fazendo esses ajustes mais pontuais, né? Às vezes eu, sei lá, pego um laço tool, faço alguma coisa assim, dou um blur grandão e enfim, mascaro depois onde eu não quero, né? Coisas do tipo. O que vocês têm que ter em mente quando vocês forem tratar de peças assim, tá? Que os ajustes eles devem ser mais sutis. A campanha automotiva, na maior parte das vezes, ela pede por aquilo que a gente chama de retoque invisível. Em alguns casos, obviamente, que isso fica, né, um pouquinho mais nítido, um pouquinho mais forçado, mas na maior parte dos casos é para se fazer ajustes que são bem sutis. E aí você vai mudando as coisas aos pouquinhos, de uma maneira que no final das contas não pareça que a imagem foi retocada, entende? Esse é o alvo, né? Esse é o pressuposto que vocês têm que ter na hora de fazer um trabalho como esse daqui. Aí depois, ó, eu fiz uma seleção aqui na porta para deixá-la mais avermelhada, ela estava um pouquinho esverdeada, eu deixei ela um pouco mais quente, um pouco mais vermelha. Depois eu criei um layer aqui de Hue Saturation em Soft Light, que ele dá um efeito legal de contraste, que eu gosto muito de utilizar isso. Isso é uma técnica antiga aí dos retocadores do Rio de Janeiro. Baixei bastante a opacidade e o fio, tá? É só um contrastezinho, tá? A ideia aqui é o seguinte, vou fazer uma seleção aqui só para demonstrar para vocês, ó. Nessa parte vermelha aqui que eu acabei de pintar, é como se eu estou imaginando que a luz do sol vai invadir essa parte aqui. Então, naturalmente, eu vou deixar essa parte pintada aqui do carro, né? Eu vou deixar essa parte aqui da ponta dele, da traseira dele, melhor dizendo, vou deixá-la mais acesa, né? Um pouquinho mais estourada, né? E a parte aqui da frente dele, talvez eu deixe um pouquinho mais escura e, consequentemente, um pouquinho mais azulada para pegar aqui a cor do céu. E uma vez que a parte aqui da traseira dele vai ficar mais clara, né? Vai estar sendo iluminada pela luz do sol, ela consequentemente vai ficar mais amarelinha. Aí depois, ó, são ajustes, basicamente ajustes de cor, né? Um ajuste Vibrance para trazer a saturação aqui para o carro, trazer esses tons de azul mais interessantes aqui para o carro. Depois um Selective Color, e nesse Selective Color eu mexi nos blues
e mexi um pouquinho nos ciãs. Ó, a ideia era tornar os azuis que estavam aqui um pouquinho mais ciãs, um pouquinho mais voltados para essa coisa entre o azul e o verde, né? Digamos, alguma coisa mais para cá, ó, né? É um cian realmente, né? A paleta de repente estava um pouco mais aqui, ó. Eu trouxe ela um pouquinho mais para cá, para esse lado aqui. Depois eu fiz uma máscara de luminosidade, tá? Para fazer isso basta você chegar aqui nos channels, segurar o Ctrl, clicar aqui em um dos canais, mas geralmente eu clico no RGB e ele carrega, né, a seleção. E aí se você criar um layer novo, uma máscara nova, ele vai vir dessa forma, que aí é só você pegar o layer aqui do carro, né, da pasta do carro, inverter e pintar de preto, que aí você tem essa máscara aqui de baixo. No caso, provavelmente, eu devo ter feito isso aqui com algum outro canal, não lembro agora, mas o raciocínio é esse, ok? E por que você utilizou essa máscara, Brito? Vou mostrar para vocês, ó. Eu criei mais um Vibrance aqui, ó. Tá vendo que ele dá uma saturada legal aqui na janela e no topo do carro? Ó, olha que bacana. Agora, ó, eu vou mostrar para vocês sem a máscara. Tá vendo, ó? Pega muito mais forte, entende? Então esse efeito aqui de máscara me ajuda a regular um pouco mais, né? A literalmente mascarar onde eu quero que o efeito pegue e onde eu não quero que ele fique tão presente. E aí depois, ó, dei uma clareadinha aqui na ponta, tirei um tiquinhozinho de nada da saturação do carro como um todo, porque eu estava achando que ele já estava destoando muito em relação ao fundo. Tá? Isso são detalhes, são nuances, galera, que vocês vão pegando ao longo do tempo e varia de imagem para imagem. Tá? Você tem que sempre que olhar para a sua imagem e ver o que ela está pedindo. Então, às vezes você vai olhar para um ponto da imagem, tá muito saturado aqui, vai lá, tira um pouquinho da saturação. Aqui tá muito claro, vai lá, faz uma seleção, escurece. Aqui tá muito escuro, vai lá, faz uma seleção e clareia aquela parte. E por aí vai. Ó, depois aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de contraste aqui nessa região aqui das janelas, tá? Coisa simples, tá? Só uma curva em Luminosity e dessa vez eu mexi no canal dos Reds, fiz uma curva em S no canal dos Reds. Depois eu deixei o carro um tiquinho mais amarelado aqui nos meios tons e pegando um pouquinho das sombras, ó. Antes, depois, antes, depois. A minha ideia vai ser justamente puxar os tons mais claros mais para o amarelo, até então, né? E a sombra mais para o azulado barra cian, ok? Aí depois, ó, mais um Selective Color, mexi mais um pouquinho nos ciãs. É uma coisa assim bem sutil mesmo. Quase não dá para ver aqui. E depois, por último, eu joguei um pouquinho de azulado, né? Aqui nessa seleção, aqui nessa parte aqui da frente do carro. E esse layer aqui está em Color, ou seja, o que eu fizer de ajuste aqui só vai alterar a cor, não vai alterar o valor. Ou seja, eu posso mexer aqui à vontade que essa parte do carro ela não vai ficar nem mais clara e nem mais escura, ok? Depois era hora de carregar uma máscara aqui para os aros, tá? Então eu fiz uma máscara e fiz uma pastinha com essa máscara e aí dentro dessa pastinha eu também coloquei uma curva, tá? Podia ter feito só uma curva com essa máscara aqui, mas geralmente eu gosto de separar o carro dessa maneira, né? Você tem uma máscara para o carro como um todo e aí dentro dessa pasta aqui você cria várias subpastas e aí uma pasta responsável pelo aro, uma pasta responsável pelos vidros, outra pelos faróis, pelas rodas e por aí vai. Nesse caso aqui em específico, isso não foi necessário, mas geralmente é uma coisa bacana de se fazer. E o que eu fiz aqui foi só abrir também um pouquinho as sombras, né? Deixei um pouquinho mais claro para dar um match melhor aqui com a porta do veículo. Então, gente, ó, ajuste do céu pronto, ajuste do carro pronto. Agora era hora de eu começar a incluir um pequeno efeito de bloom. Tá vendo? Ó? Por quê? Porque eu vou botar umas luzes aqui e isso daqui funciona muito bem. Esse efeito de bloom, se você souber usar, se você usar com moderação e nos lugares certos, ele cria um efeito muito interessante. Dá uma sensação assim de que a luz ela tá envelopando as coisas, né? Ela tá funcionando, tá vendo? Ó?
como se ela batesse no carro, aqui na lataria do carro, e refletisse, né? Fizesse literalmente um glowzinho, mas muito suave, muito sutil mesmo, né? Da mesma maneira que o sol bate aqui nas maçanetas, né? E faz esse flare mais estourado, ele também pode bater em algumas partes do carro e deixar um pouquinho dessa aura, né? Vamos colocar dessa maneira. E aí, basicamente, isso daqui é uma cópia, né? De tudo que eu tenho até então, tá? Com aquele mesmo atalho, Shift Ctrl Alt E, ele cria uma cópia nova, você aplica um Gaussian Blur e aí você muda o Blend Mode para Lighten ou para Screen. E se necessário for, você cria uma curva, vincula aqui nesse layer de Bloom e vai, ó, controlando a intensidade em que esse efeito vai permanecer. Tá? No caso aqui não foi necessário, eu controlei somente na máscara. Tá? Então eu fiz assim, pintei na mão mesmo aqui com um brush, né, o contorno aqui do carro, e essa bola maior aqui eu fiz com um gradiente, que eu amo usar gradiente, vocês já devem ter percebido essa altura do campeonato. Né? Usar gradiente é muito mais rápido para você fazer color grade. E aí, ó, dá esse efeito aqui com essa luz até um pouquinho mais mágica, né? Aí depois eu fiz uma máscara aqui do farol, né, justamente dessa parte aqui, ó. Eu tava achando ela meio esverdeada e muito clara, né, muito incandescente. Então eu fui lá, tirei um pouquinho da saturação, né, mexi um pouquinho na matiz de cor também, tá vendo, ó? Eu acho que fica bem melhor assim. Depois eu abafei um pouquinho o farol e por último eu deixei ele um pouquinho mais azulado, tá vendo? Ó, aqui ele tava um pouquinho quente, aí fiz um ajuste aqui rapidamente com uma curva para deixar ele um pouco mais frio e aí eu finalizo aqui os ajustes do carro. Agora, galera, é hora da gente começar a fazer aqui, ó, o nosso color grade em geral. Eu diria que é aqui que a peça ganha um pouco mais de vida. Até então, os ajustes que eu fiz foram mais precisos, foram mais localizados. A partir daqui, a gente vai começar a fazer os ajustes que são gerais, tá? E assim, para falar a verdade, não tem nada demais nesses ajustes. A questão aqui não é a técnica, não é a ferramenta em si, se você está usando uma curva, um color balance, não é questão de usar a curva, e sim saber o que precisa ser feito, saber o que fazer. Tá? Os ajustes são bem simples, eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira coisa que eu fiz foi criar algumas seleções aqui, em cima dessas árvores. Eu criei um Selective Color e eu mexi nas árvores para deixar o esverdeado delas um pouquinho mais amarelado. E para isso você vai justamente aqui nos amarelos. Eu não sei porque o Photoshop não interpreta essa tonalidade aqui, né, como verde, ele interpreta como amarelo. Então quando você quiser mexer em grama ou em árvores, com o Selective Color, não selecione os greens, selecione os yellows e mexa lá e você vai ter, ó, esse resultado mais amarelado aqui. Eu queria um resultado mais amarelado justamente para puxar para essa coisa mais quente, né? Eu vou botar uma entrada de luz aqui mais amarelada, eu acho que seria mais condizente com o resto da imagem. Depois, ó, criei uma pequena entrada de luz aqui, nessa parte aqui da árvore que eu estava achando escura demais, ó, antes e depois. Depois eu, mais uma vez, criei um Hue Saturation em Soft Light, só para criar um pouquinho de contraste na minha cena. Tá vendo? Ele forca um pouquinho mais aqui as áreas de sombra. Eu acho que fica um efeito bem interessante, eu gosto muito de usar essa técnica. Depois eu criei uma seleção como essa e eu tirei um pouquinho da saturação aqui do topo, tá? Dentro dessa seleção aqui. Perfeito? Eu achei que estava chamando muita atenção, queria chamar atenção para o carro e como eu vou escurecer essa parte aqui, pode ser que não fique legal, então já tirei um pouquinho da saturação. Depois eu fiz um ajuste que é o seguinte, ó, eu criei uma máscara em tudo e ela isola o carro, né? O ajuste que foi feito aqui não vai funcionar no carro. Como essa imagem aqui é tudo uma coisa só, eu posso fazer uma máscara como essa porque... Eu digo assim, uma máscara como essa por cima de tudo, porque esse carro não vai mudar de lugar, com certeza absoluta. Mas, se eu tivesse fazendo um matte painting, por exemplo, e esse carro fosse do 3D e ele tivesse sido aplicado aqui, eu não te aconselharia a fazer esse tipo de máscara, porque a partir do momento que você, digamos, tivesse que mudar o carro de lugar, né, você ia ter que refazer essa máscara aqui, correr com ela, e isso não é legal, tá? Então, nesse caso aqui, como é tudo uma coisa só, eu posso fazer. E o que eu fiz aqui foi também criar um pouquinho só de contraste no fundo
eu acabei jogando um pouquinho de azul aqui nessa parte aqui dos prédios, nessa parte aqui um pouco mais sombreada, né? Joguei um pouquinho de azul e joguei também um pouquinho de red nas partes mais claras, tá? E aí você vai mexendo aqui, né? Eu joguei um pouquinho de cian nas partes mais escuras, um pouquinho de red nas partes mais claras, e como esse layer tá em normal, automaticamente ele acaba criando um contraste na imagem, além dele dar uma certa mexida nas cores, tá? E aí é questão de teste, é questão de experimentação. Isso aqui é uma coisa muito interessante de se fazer, que é o seguinte, ó. Eu comecei com essa máscara aqui, beleza? Então isso aqui era para criar uma vinheta. Eu fui literalmente pegando, né, o degradê, fui pintando aqui numa curva, e esse ajuste foi feito para escurecer as bordas da imagem, para a gente olhar justamente aqui para o centro, que é o carro. Beleza. Só que aí, vamos supor que eu não quero que esse efeito pegue em partes que sejam essas aqui que eu estou marcando. Ao invés de eu chegar com um brush e pintar aqui na própria máscara, o que eu faço? Eu vinculo esse layer aqui, essa curva, numa outra curva embaixo, zerada, só que com outra máscara. E aí nessa outra máscara é que eu vou fazer a minha pintura, né? Então eu vou excluir esse efeito aqui de cima na máscara de baixo, entendem? Então isso aqui, vocês estão vendo, seria o equivalente a eu chegar nessa minha máscara aqui, né, e começar, ó, a fazer isso aqui. Só que como eu não quero, como eu quero manter essa máscara aqui, eu vou vincular ela um layer abaixo. Eu vou, como ele está vinculado aqui, essa máscara passa a exercer influência sobre essa daqui de cima também. Então, se eu mascarar aqui, esse efeito que está sendo feito nesse layer aqui de cima não vai funcionar onde eu estou pintando de preto. O raciocínio é esse. Eu poderia ter pego essa layer aqui, ter colocado ela dentro de uma pasta e ter mascarado a pasta também, o efeito seria o mesmo. Okay? E depois, obviamente, não poderia faltar os meus queridos Solid Colors. Eu criei aqui em cima, tá? Aí sim, dei uma certa bruxada aqui em cima, né? Mas aí não tem problema, porque essa máscara aqui eu não fazia tanta questão de preservar do jeito original. E basicamente isso aqui é um Solid Color, tá? Uma cor azulada aqui que eu pincei do céu, tá? Uma cor como essa daqui. Botei em Multiply, usei o Blend If, ó, e dá para perceber que ele está mascarando aqui na parte das altas luzes, tá vendo? Ó, o efeito original ele era assim. Se eu segurar o Alt, clicar numa dessas setinhas e começar a abrir, ó, ele vai abrir as luzes do layer de baixo. E aí ele cria uma máscara de luminosidade para mim, que é bem legal. E aí depois você vai, mascara o próprio layer e cria essa vinheta aqui e contribui para o olhar do espectador vir aqui para essa parte aqui mais central da nossa imagem, beleza? Depois, ó, mais uma vez, fiz um ajuste bem sutil para criar aqui um pouquinho de coloração. Mais uma vez, ó, joguei um pouquinho de cian e um pouquinho de azul em algumas partes aqui da imagem, tá? E aí, também nesse caso aqui, por alguma razão, eu não quis preservar essa máscara, poderia ter feito, mas não o quis. Eu mostro aqui para vocês várias formas e maneiras, né? Isso aqui não é a única maneira de fazer, ok? É só a maneira que eu fiz na hora que funcionou para mim. E aí, ó, eu só tô jogando um pouquinho mais de azul aqui nessa parte aqui de cima, né? E sim, você que tá aí do outro lado, você deve estar se perguntando, pô, mas uma hora você tira a saturação, outra hora você volta um pouquinho. O ideal não seria que você não fizesse isso, né? Que de repente você voltasse no layer lá de baixo? Sim, esse seria o ideal. O lance é que muitas vezes, mesmo você tendo esse cuidado, fatalmente você vai fazer algum ajuste aqui que vai, digamos, contrapor algum outro ajuste que você fez. É inevitável. Você só precisa ter cuidado para que você não faça um ajuste que, digamos, carranque a sua imagem, né? Deixe ela com aquelas marcas assim de casca de cebola, né? Que a gente fala, com os pixels muito estourados, assim, muito esquisitos. Enquanto isso não estiver acontecendo, tá de boa. E às vezes você, digamos, você desatura um pouquinho aqui, mas aí você satura um pouquinho logo aqui, entendeu? Você vai fazer um outro ajuste que vai saturar um pouquinho aqui, e a soma de todos esses ajustes aqui vai chegar no seu resultado final. Então, o meu processo é muito nesse sentido, né? Um processo tijolinho por tijolinho, né? Um processo de construção, vamos colocar dessa maneira aqui. Depois, galera, eu usei um Gradient Fill, né? É um layer aqui
cadê? É gradiente que chama, ó, clicar nele aqui e aí você seleciona a opção, né, de preto para o branco, muda aqui de linear para radial e altera, né, a ordem aqui do degradê, né? É só apertar o reverse e marca o jitter, que aí ele não vai fazer step. E aí o que você pode fazer agora, ó, é começar a mexer essa bolinha para lá e para cá, só você clicar nela e mexer. E aí você pode, ó, mexer um pouquinho aqui também, que ele vai mexer na circunferência, você pode aumentar um pouquinho a escala, diminuir e tudo mais. Qual que é a ideia disso daqui? A ideia é você criar uma vinheta ao mesmo tempo que você está criando uma luz. Então você bota isso aqui, por exemplo, em soft light e abaixa bastante a opacidade, porque tem que ficar bem sutil mesmo, assim, senão fica esquisito, ó. Tá vendo que ele meio que já trouxe a sua atenção aqui para o centro? Tá vendo? Ele cria uma borda mais escura nos derredores e ele chama a tua atenção um pouco mais aqui para o centro, né? Agora, esse ajuste aqui, justamente porque você está trabalhando com duas camadas de cor sólida, você tem que tomar muito cuidado para ele não entupir a sua imagem, para ele não ficar com um aspecto esquisito, tá? Você tem que usar com muita moderação mesmo. No caso aqui, vamos ver o que eu fiz, ó. Essas daqui foram as minhas medidas, né? O que eu coloquei aqui no layer original, eu botei em soft light e eu baixei tanto a opacidade quanto o fio. E aí, ó, ele fica uma coisa bem sutil mesmo, tá? Não fica aquela entrada esbranquiçada. Eu vou até, ó, ver como que eu coloquei o degradê. Ah, aqui, ó, eu cresci pra caramba. Na verdade, inclusive nesse caso, galera, eu não coloquei nem o degradê em radial, né? Eu coloquei em linear mesmo, porque faz todo sentido, né? Porque a luz solar eu vou puxar daqui, ó, então ela vai fazer justamente um degradê. Então ficou dessa forma aqui, tá vendo? Ó? E aí você pode fazer o seguinte também, aqui dentro da camada onde estão os degradês, você pode, se você quiser, abaixar a própria opacidade deles, tá? No caso, eu não fiz isso, mas você pode fazer se você quiser. Beleza, ó. Então, fica dessa forma aqui. E aí eu vou mostrar mais uma vez para vocês o antes e o depois. Ó, antes, depois, já deu um baita de um ganho na nossa peça, verdade? E aí são coisas que você vai construindo aos pouquinhos, você vai olhando algumas referências, né? Você olha para a imagem, vê o que ela pede, né? Obviamente que tem algumas outras regras aqui de cor, né? Que eu não estou entrando, né, com vocês aqui, não é o propósito do vídeo, mas enfim, tem toda uma teoria por detrás para a gente fazer esse tipo de color grading, ok? Aí depois vem um passo muito interessante, que é justamente você começar a enfeitar o pavão, né? Que é colocar essas luzes, esses flares, esses bokehs. Isso daqui, galera, é simples, tá? Essa entrada de sol aqui, ó, nada mais é do que, né, 3 solid colors, cada um aí num blend mode diferente, né? Temos aqui 1, 2, né, em Lighten, e o do meio aqui está em Screen, ó. E as máscaras são essas aqui, e o terceiro aqui está usando o Blend If também para ajudar a mascarar. Então, ó, temos esse primeiro aqui, bem sutil, temos esse segundo que já força um pouquinho mais, e temos esse terceiro aqui para dar uma espécie de uma saturadinha aqui no centro. Isso aqui eu fiz olhando algumas outras referências, né, alguns outros trabalhos. Você pode pegar também trabalhos de outros estúdios, ver como é que eles fazem o mood, né? Eu acho que contanto que não fique uma coisa fake, né, uma coisa muito forçada, tá valendo você criar um mood aí que você achar que é mais adequado para sua peça. Depois eu comecei a colocar alguns bokehs e alguns flares na cena, tá? Só para vocês entenderem, ó, vou mostrar aqui essa imagem aqui, ó, o que é isso daqui, ó? É uma informação, né, de luz meio desfocada, né, é o bokeh que a gente chama. Só você digitar no Google bokeh ou em algum banco de imagens que você vai encontrar várias imagens como essa daqui. E aí, como ela tem um fundo preto, o que você faz? Você pega ela, bota ela em screen, o preto vai sumir, vai ficar só essa informação de luz, né? Inclusive o Instagram tem alguns efeitos que são essas bordas mais iluminadas, né? Então, se você quiser reproduzir no Photoshop, é dessa maneira aqui. Você encontra uma imagem que tenha uns efeitos assim, bota ela
ela em screen e a coisa tende a ficar dessa maneira. E aí você vai, mascara, abaixa a opacidade, abaixa o fio. E aí, ó, eu não vou me prender muito a isso não, ó. Eu usei vários, tá vendo? Ó? Eu usei vários, fui construindo o efeito aos pouquinhos, coloquei tudo dentro de uma pasta, abaixei bastante a opacidade da pasta e ainda mascarei ela. Então, são efeitos bem sutis, ok? Às vezes, para você chegar numa entrada de luz assim, não, um negocinho de nada, você vai literalmente precisar de mais de uma imagem para chegar no efeito que você precisa. Então, não tenha pressa, faça tudo com calma e teste. É bastante teste, ok? Não tem assim caminhos prontos, tem bastante teste, tem bastante experimentação. Aí da mesma maneira, ó, usei vários outros bokehs aqui no topo para fazer essa entrada de luz. Usei até uma fotografia de um flare de câmera, ó, tá vendo? Ó? Você bota ele aqui, cresce um pouquinho, né? Bota em screen e pronto, ó, vai fazendo aqui, vai fazendo com muita cautela, né? Com muita cautela para não ficar pesado demais, tá? E aí depois você vai acrescentando aí, né, os outros flares. Eu fiz um pequeno ajuste de contraste aqui e ainda mascarei porque eu só queria que ele pegasse um pouco mais intensamente aqui na parte do topo, né? Ó, bem sutil mesmo, só pegando aqui na parte dos prédios do céu. E depois eu criei o sol. E o sol também nada mais do que mais um flare, né? Como esse daqui que vocês estão vendo. Aí você pode pegar vários flares, você vai mascarando onde você não deseja, vai misturando com outros. Ó, essa daqui é a máscara dele, né? Ele tá acredito que seja em screen, é justamente isso, ó, tá em screen, né? Enfim, você vai pegando outros flares também de repente. Ó, tá vendo? Ó, eu compus com vários, galera. Eu fui compondo com vários, aí você vai pintando, ó, de formas diferentes, né? Tendo cuidado para que não fique, né, nenhuma borda esquisita. Aqui a máscara está cortada, mas no caso não vai aparecer aqui por causa da imagem, né? A imagem termina antes. E aí você vai meio que compondo o sol, né? Você vai compondo o flare aqui com a ajuda de vários outros, tá vendo? Ó? Com a ajuda de vários outros mesmo. E aí tá feito aqui a minha parte de sol, né? E da onde que eu tirei a ideia de colocar o sol aqui? Foi justamente desses estouros aqui que está acontecendo na lataria do carro, nas maçanetas, né? Eu falei, pô, tem um flare estrelinha aqui. E se eu pusesse um flare estrelinha aqui no topo do prédio, né? Aproveitando que essa parte aqui já está estourada mesmo, eu podia fazer isso e acho que ficaria legal. Fui lá, testei e realmente ficou uma coisa interessante. Depois disso, criei mais uma vez uma pasta de color grading por cima de tudo. E aí é o color grade mesmo, né? Eu começo a introduzir um pouquinho mais de cor aqui. Por enquanto eu estava brincando de uma maneira um pouco mais sutil com cor e mais forte, né? Mais proeminente com luz e sombras. Agora eu faço um trabalho de cor mais pesado, tá? Eu trabalhei muito com photofilter, solid colors e curvas, tá? Então, ó, fiz essa primeira seleção aqui. Deixei essa parte aqui levemente mais esverdeada, né? E o Blend Mode está em Soft Light. Questão de teste, ok? Questão de teste foi o que funcionou melhor para mim. Depois eu fiz praticamente uma máscara invertida, né? Não totalmente invertida, porque esse pedaço aqui é muito menor do que o que seria esse pedaço aqui original. E aí deixei essa parte aqui, ó, né? Esse L, né? Ao contrário, eu deixei ele um pouquinho mais quente. Usei um photo filter e deixei ele um pouquinho mais quente. Depois carreguei um solid color como um todo, tá? Um negócio meio alaranjado aqui, botei ele em soft light. Baixei bastante do fio, ou seja, eu baixei a intensidade do efeito, não a transparência. Mascarei assim de leve também nas bordas, né, nas pontas do nosso layout. E aí ele dá esse efeito mais amarelado aqui. Depois, ó, criei uma seleção radial aqui no canto direito com um solid color, né, uma cor mais avermelhada aqui próximo do laranja, né, de repente sei lá, uma cor de ketchup escuro, não sei, enfim. E ele está em color só porque eu não quero mexer nos valores. Eu não quero deixar essa parte aqui nem mais clara e nem mais escura. Eu só quero deixar ela um pouquinho mais avermelhada. E essa foi a forma que eu criei, tá? E depois, ó, para deixar a exposição da imagem mais dramática como um todo, eu fui lá e escureci um pouquinho e mascarei aqui com o Blend na parte das sombras, né? Para as sombras não ficarem tão escuras assim. Então, ó, antes e depois. E depois, galera, para finalizar, os toques finais são 2 layers de high pass, um high pass menor de 9 pixels
em Soft Light, com metade da opacidade, e um outro High Pass de 30 em Overlay. Aí eu baixei bastante do fio, e esse High Pass maior, ele vai trabalhar um pouquinho mais de volume aqui na nossa cena, tá vendo? Ó, ele traz um pouquinho, é bem sutil mesmo. Ele traz um pouquinho de volume aqui para o nosso carro, e esse aqui de baixo traz o detalhe de Sharpen de uma maneira mais sutil. Assim, ele trabalha Sharpen nos detalhes da imagem, é bem sutil mesmo, você só consegue ver quando você está aí nos 100 ou 120%. Depois, para finalizar, eu criei duas camadas com aquele cinza neutro que eu mostrei para vocês, né? Bota em Overlay ou Soft Light, marca essa opção aqui e joga um noise por cima de tudo, só para ficar com esse efeito aqui de grão, tá? Que é uma coisa que eu gosto, acho legal. Não em todas as imagens, mas nessa aqui eu acho que se aplicaria. E foi uma coisa assim também bem sutil, tá? Eu provavelmente usei dois aqui porque eu mesclei. Eu devo ter feito com um valor maior e com um valor menor. Eu acho que no final ficou um efeito assim bem interessante. É uma coisa que não vai dar para ver de longe, obviamente, mas eu gosto de acrescentar esses detalhes aí, até porque se a gente fizer um crop dessa imagem em 100% amanhã, fica uma coisa bacana. Então, galera, chegamos ao fim aqui dessa aula, né? Espero que vocês tenham curtido esse breakdown. E aí, ó, vou mostrar mais uma vez o antes e o depois. Tá vendo? Ó, isso aqui só com ajustes de curvas, color balance, hue saturation, solid color, enfim, color grading raiz e obviamente, né, uma boa dose de retoque aí, de clone e de healing, né, e haja paciência. E é isso, né, não tem a ver tanto com as ferramentas que você usa, e sim com o jeito, né, a sensibilidade, saber o que fazer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês não sejam inscritos ainda no meu canal, se inscrevam, me acompanhem lá no meu Instagram, pois lá eu posto conteúdo diário. E caso tenha ficado aí alguma dúvida, ou se você tiver alguma sugestão de vídeo, né, alguma coisa que você gostaria de me ouvir falando por aqui, deixa um comentário aí e eu vou ter prazer em te responder e quem sabe fazer um próximo vídeo com a sua sugestão. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.